Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula, mais um encontro do nosso curso preparatório OAB Primeira Fase, aqui do Magistrar Educacional. Continuando os nossos estudos em Direito Processual do Trabalho, teremos agora encontro falando sobre partes e procuradores na Justiça do Trabalho, um encontro de aproximadamente 25, 30 minutos, né? Eu acabo separando aquilo que é mais importante, aquilo que comumente é cobrado, contemplado pela banca OAB FGV, tá bom? Deixa eu já compartilhar aqui o material para a gente avançar nos estudos. Olha só. Esse material você tem acesso também, mas mais uma vez, eu repito e insisto, tente, na medida do possível, assistir a aula, anotando, papel e caneta na mão, montando o caderninho, a gente já começa a treinar lá para a segunda fase do OAB, que você vai ter 40, 50, 60 dias de uma vida sem dignidade da pessoa humana, né? De muito estudo, dedicação, disciplina, paciência, perseverança, resiliência, mas que vai valer muito a pena e você já vai estar conquistando um conhecimento mínimo necessário para que você possa advogar, militar na prática, tá bom? Bom, então tá aí o nosso material, muito bem. Então, aqui, pessoal, estou colocando aula 3, porque às vezes a aula ela pode ter mais de um bloco, tá? Aqui é um bloco isolado mesmo, de entre 25 e 30 minutos, que é o critério aqui do magistrado, tá bom? Então, vamos lá. Processo do trabalho. A nossa aula 3. Qual que é o tema macro? Partes e procuradores na Justiça do Trabalho. É um tema que é muito estudado, claro, em teoria geral do processo, e a gente agora apresenta aqui. Lembrando que, pessoal, já tinha dado, né, para você acompanhar o meu trabalho, colocar mais uma vez aqui o meu Instagram, para você acompanhar, no Instagram, @professor Leone Pereira. @professor Leone Pereira, tá aí o meu Instagram. Tudo bem? Vamos avançar. Então, olha só. Então, como introdução, como eu tinha colocado, é um temaço de teoria geral do processo, tá? E na teoria geral do processo, nós estudamos, pessoal, 3 espécies de capacidades. E eu, claro, que eu vou destacar aquilo que importa aqui para a área trabalhista. A primeira capacidade, eu vou trocando as cores, a primeira capacidade, vamos colocar assim, em romano, é a capacidade de ser parte. Quase dá vontade de falar que a capacidade de ser parte é a capacidade de ser parte. A capacidade de ser parte, pessoal, para você notar o conceito, é a aptidão genérica para figurar no processo como parte. É a aptidão genérica para figurar no processo como autor ou como réu. No nosso caso, como reclamante ou como reclamada, como demandante, como demandado. Pessoal, em tese, toda pessoa física ou natural tem, toda pessoa jurídica tem. Lembrando que antes da reforma do Código Civil, que vocês estão acompanhando, está em tramitação, né? Mas como que uma pessoa física ou natural adquire personalidade civil? Com o nascimento, com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, artigo 2º do Código Civil. Como que uma pessoa jurídica adquire personalidade civil? Lá com base no artigo 45 do Código Civil, com a inscrição dos atos constitutivos no respectivo registro. Tudo bem. Só que alguns entes despersonalizados, que não têm personalidade civil, possuem capacidade de ser parte. E a base é o artigo 75 do Código de Processo Civil, e para nós um exemplo fácil aqui, massa falida, tem a discussão do condomínio. Bom, então, quem tem capacidade de ser parte? Estou passando mais rápido porque não é tão importante assim em processo de trabalho, mas pessoa natural ou física, pessoa jurídica e alguns entes despersonalizados, tá? Vamos lá. Aí nós temos a segunda capacidade, essa já tem um assunto importante,
é a capacidade processual ou para estar em juízo. É a segunda capacidade. Ela é diferente da primeira. Não é porque a pessoa tem capacidade de ser parte que ela tem capacidade processual ou para estar em juízo, ou, segundo alguns juristas, legitimácio ad processo. Tá? É a aptidão para praticar atos processuais. Exemplo que eu sempre dei, pessoal. Eu dei muito tempo aula de processo civil, lá no começo da minha carreira, eu dava exemplo de uma ação de alimentos. Uma ação de alimentos, quem é parte é a criança. Mas a criança, ela é representada pela mãe por ser absolutamente incapaz. Lembra que os absolutamente incapazes são representados e os relativamente incapazes são assistidos. Então você tem tudo isso, artigos 3º e 4º do Código Civil, e lá no CPC, artigos 70 e seguintes do CPC. Bom, para nós aqui da área trabalhista, o que importa é esse artigo 793 da CLT. Aí você vai anotar, isso é importante. Que fala da reclamação trabalhista ajuizada por empregado menor de 18 anos. É interessante. A minoridade trabalhista, vou falar de cabeça, está lá no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, combinado com artigos 402 a 404 da CLT. E a gente vai ver que esse artigo 793 da CLT traz uma ordem a ser respeitada. Eu já vou mostrar para vocês. Mas vamos lembrar aqui de cabeça. Vamos lembrar? Qual que é a idade mínima para trabalhar aqui no país? A base é a Constituição, isso é incorroborado pelo plano infraconstitucional. Lembra que é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Lembrando que o aprendiz vai dos 14 até os 24 anos, salvo pessoa com deficiência, que é o exemplo de ação afirmativa ou discriminação positiva. Então, qual a idade mínima para trabalhar aqui no Brasil, pessoal? Regra, 16 anos. E é interessante porque ele respeita, inclusive, a própria OIT, que na Convenção 138 fala em 15 anos. No nosso caso, a nossa idade mínima é 16 anos, ok. Sendo um trabalho noturno, perigoso ou insalubre, por ser mais agressivo ao organismo humano de 18 anos, e tem a ressalva do aprendiz, que vai dos 14 até os 24 anos, salvo pessoa com deficiência. Como eu já falei em outras aulas, e repito, não confunda o menor com o aprendiz. Ainda é muito comum as pessoas falarem menor aprendiz, que é uma expressão tecnicamente incorreta. O menor é uma figura, o aprendiz é uma outra figura, e o aprendiz pode ser menor ou pode ser maior. Tá? A maioridade trabalhista, atingida com 18 anos, diferentemente da maioridade previdenciária, que é de 21 anos, mas no nosso caso aqui, 18 anos, né, o Código Civil anterior falava em 21, hoje 18, só que o Código Civil, ele traz muito claramente diferenças entre o absolutamente incapaz, que é o critério etário hoje, do relativamente incapaz. Aqui na trabalhista, pessoal, embora tenha jurista que assim o faça, a CLT não é clara. Ela trata assim, o menor e o maior. E aí, então, como a gente pode começar a trabalhar, em regra aqui no Brasil, a partir dos 16 anos, você concorda que eu posso ter alguém, por exemplo, contratado com 16 anos, sofre lesões trabalhistas, é mandado embora e tem que entrar com a ação. Então, essa pessoa tem capacidade de ser parte, mas não tem capacidade processual. E para ter a capacidade processual, precisa do que a gente chama de uma representação, olha que interessante, pessoal, em sentido amplo. Precisa de uma representação em sentido amplo. A gente não tem muita diferença de representação e assistência, tá? Vou mostrar para vocês, tem uma ordem. Então, na fala que é o representante legal, na falta, Ministério Público do Trabalho, sindicato, Ministério Público Estadual e curador nomeado em juízo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos na CLT. Abra lá, pessoal, artigo 793 da CLT. Vamos lá? Artigo 793 da CLT, tá aqui, ó.
793. Muito bem. Artigo 793, olha só. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria do Trabalho, que é o MPT, sindicato, MP estadual e curador nomeado em juízo. Se quiser um macete, você pode pegar aqui. MSMC. Menor sem maior capaz. Menor sem maior capaz. Então, primeiro, o representante legal. E na falta? MPT, sindicato, MP estadual e o curador nomeado em juízo, essa que é a ordem trazida pela CLT, tá? Como já caiu na primeira fase, estou compartilhando com vocês o artigo 793 que fala da capacidade de ser parte sem a capacidade processual. E para ter a capacidade processual ou para estar em juízo, que é a aptidão para praticar atos processuais, eu preciso dessa representação para quem não tem a maioridade trabalhista. Ficou claro? Muito bem. E aí a gente avança aonde eu queria chegar. Que aí é super importante. Talvez é o tema mais importante da aula de hoje, né? Que é o tema, ó, tinha colocado aqui, o artigo 7º, vamos só ticar, inciso 33 da Constituição, e artigos 402 a 404, chegamos onde eu queria. Então, volta aqui. Primeira capacidade de ser parte. Segunda capacidade processual, e aí chegamos à nossa terceira capacidade, pessoal, super importante, que é a capacidade postulatória, que inclusive ela é pautada, que vocês têm em ética, no artigo 1º do Estatuto da OAB, que é a Lei 8.994, que é a aptidão para postular em juízo. E o que a gente aprende em teoria geral do processo? Que essa capacidade postulatória, ela é privativa de advogado. Para eu ter capacidade postulatória, eu preciso passar no exame de ordem nas duas fases, claro, ser graduado em Direito, ser bacharel em Direito, e a regular inscrição nos quadros da OAB, pagando a nossa anuidade. Né? Vocês vão ver, mas vamos se preocupar com isso depois. Tá bom. Só que essa capacidade postulatória, ela é privativa de advogado, mas ela não é exclusiva. Então, em algumas situações, a própria parte tem capacidade postulatória, independentemente da figura do advogado. Tudo bem que lá no artigo 133 da Constituição, o advogado é indispensável à administração da justiça, só que nem sempre ele é necessário. Quando o professor que não é necessário? Primeira hipótese, habeas corpus. A gente aprende na graduação que até em papel de pão cabe, né, um habeas corpus, a gente sabe que na prática não é bem assim, mas isso é falado. Tá bom. O que mais, pessoal? Juizados especiais, né, a depender do valor. E aí chegamos no grande exemplo da área trabalhista, que é esse aqui, que é o ius postulandi, pessoal. Vamos lá. O ius postulandi. Primeira informação do ius postulandi. É uma exceção. Vamos notar, da capacidade postulatória privativa de advogado. É uma exceção da capacidade postulatória privativa de advogado. A gente vai ler que tanto no artigo 791 da CLT, quanto no artigo 839, a linha A da CLT, tanto os empregados quanto os empregadores gozam do ius postulandi. A gente já vai ler, mas para você anotar o conceito. Ius postulandi vem do latim ius, direito, postulante, de postular, de postulação. Então, é o direito conferido aos empregados e aos empregadores para postularem pessoalmente perante a Justiça do Trabalho sem a necessidade de advogado.
Então, o advogado na área trabalhista é uma figura facultativa e não obrigatória. É claro que é recomendável sempre ter advogado, mas, em tese, não tem necessidade. Vamos ler? Então, vamos começar com o famoso artigo 791 da CLT. Já caiu no exame de ordem trocentas vezes, como eu falo sempre, né? Por isso que eu sempre, pessoal, dou aula e dá trabalho montar aula assim, né? Porque eu tento deixar a aula mais dinâmica possível, mostrando lei e tudo mais, né? Dá muito trabalho na gravação, mas para que você tenha a melhor qualidade aqui, né? Então vamos lá, 791, ó. Das partes e dos procuradores, que é o tema da aula. Olha só. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações. Segura essa informação até o final que eu vou aprofundar. Pessoal, tanto empregados quanto empregadores. Então, o advogado é uma figura facultativa. Então, em tese, se no dia da audiência tá só empregado e empregador, sem advogado, valeu para a CLT. Por que que é assim? Pelos princípios informadores do processo de trabalho. Simplicidade, informalidade, oralidade, celeridade, economia processual e os postulantes, a própria função social do processo de trabalho. Continuando. Nos dissídios individuais, os empregados e os empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador ou provisionado inscrito na OAB. Poderão. Então, o advogado ele é facultativo. Nos dissídios coletivos, é facultada aos interessados a assistência por advogado. Até em dissídio coletivo, cabe aos postulantes. E isso vem corroborado lá pelo artigo 839, a linha A. Ó, a reclamação poderá ser apresentada, a linha A, pelos empregados e empregadores pessoalmente ou por seus representantes e pelos sindicatos de classe. Então, o ius postulante está previsto no artigo 791 da CLT, que é o principal, mas também no artigo 839, a linha A. Até aqui tudo bem? Tá bom, vamos avançar. Legal, se tá bom, vamos continuar. O problema é isso. Nós vimos que o ius postulante vai até o final. Então, já trabalhamos conceito, caracterização, até o final. Só que eu pergunto para você que assiste a aula, até o final, o que significa até o final? Vai até a audiência? Vai até a sentença? Vai até o TRT? O trabalhador sozinho pode colocar uma beca e fazer sustentação oral no TRT? Pode pegar um avião e ir até Brasília? Olha que chique, vai lá no TST, até o Supremo, até o Papa, até onde que vai, afinal? Então, muita controvérsia. Eu lembro que em aula eu tinha que falar das diversas correntes, um assunto polêmico, chegou no TST, e o TST pacificou o entendimento. Então, a súmula 425, ela vem explicar até o final. Vou falar de cabeça, a gente já vai ler, e depois eu vou desenhar para vocês. O ius postulante, previsto no artigo 791 da CLT e no artigo 839, a linha A, limita-se às varas do trabalho e aos TRTs, não alcançando a ação incisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Eu vou mostrar para vocês, vale a pena estudar e vale a pena anotar no seu caderno. Vamos lá? Ó. Olha só, pessoal. Então tá aqui. Deixa eu carregar mais uma vez. Ó. Muito bem, carregou. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Isso. Súmula 425. Ó. Ius postulandi na Justiça do Trabalho. Alcance. Vem explicar o que significa lá o até o final do artigo 791 caput. O ius postulante das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho, aos TRTs, aí ó, não alcançando o quê? Ação incisória, ação cautelar,
mandado de segurança, então nenhuma rescisória, nenhuma cautelar, nenhum mandado de segurança, e o que normalmente cai em recursos de competência do TST. Deixa eu desenhar para vocês. O que isso significa? Significa isso aqui. Ó. Deixa eu ver se eu coloquei uma página em branco aqui. Se não, aqui, ó, dá para desenhar aqui. Então, falei de empregados e empregadores. Deixa eu colocar em preto, só para deixar direitinho para vocês aqui. Ó, então, falei da ideia que abrange cuidado, né? Não só empregados, mas também empregadores. E estou explicando o que significa até o final. Então, é mais ou menos assim, pessoal. Nós temos o TST em Brasília. Nós temos os TRTs em âmbito estadual. E nós temos as varas do trabalho. Tá bom. Na verdade, foi feito um corte aqui, ó. De maneira que, nos 2 primeiros graus de jurisdição, eu posso, sim, exercer o ius postulandi. Sendo que lá em Brasília, lá no âmbito TST, aí eu já preciso da figura do advogado. Deixa eu desenhar para vocês. Então, imagina, aqui, ó. É ajuizada uma reclamação trabalhista, cabe os postulantes para ambas as partes, inclusive comparecer em audiência, produzir provas e tal, sai a sentença. Vamos imaginar que sai a sentença aqui do magistrado. Tá bom. Dessa sentença cabe recurso ordinário, não é apelação, é o recurso ordinário. Tá bom. Esse RO, ok. Cabe os postulantes. Tem um acórdão. Pessoal, desse acórdão, o próximo passo é o recurso de revista. Esse aqui não cabe aos postulantes. Eu preciso de advogado porque ele é julgado pelo TST. E lá no TST, eu preciso da advocacia. Pessoal, vamos pensar juntos, né? Faz muito sentido, isso é muito razoável, proporcional, pondera bastante os interesses, né? Uma advocacia super sofisticada, faço aqui no escritório, a gente começa a ter segurança para advogar no TST 5, 10 anos depois. Porque é muito diferente. Com todo o respeito a advogar na vara, mas já para o TRT, a diferença já é brutal, para o TST, então, nem se fala. Então, é uma advocacia naturalmente mais técnica, mais experiente. Eu preciso, então, de advogados e advogados experientes. Tá? Então, é o que diz. E, por fim, relação de trabalho, pessoal. Tem um debate sobre isso. Porque a CLT fala em empregados e empregadores. Né? Então, será que a expressão hoje abrange relação de trabalho? Por exemplo, hoje, um estagiário, que é uma mera relação de trabalho, precisa ou não de advogado? Bom, você tem 2 interpretações. Estou comentando mais rápido, acho que isso é em prova teste, mas estou trazendo debate. Eu, particularmente, eu entendo que sim. Eu discordo, pessoal, do ius postulandi, tá? Eu sou um defensor da necessidade da advocacia por vários motivos. Bom, mas já que nem a reforma trabalhista acabou com os postulantes, então, se eu aplico para a relação de emprego, eu aplicaria para a relação de trabalho, por interpretação sistemática e ideológica e por uma interpretação histórica. Né? Na época, só previa a relação de emprego por razões históricas, e hoje para a relação de trabalho também, né, por essa interpretação. Outros entendem que não. Que fala que, como a CLT fala só em empregados e empregadores, leitura contrário ao senso, para trabalhadores não, precisaria sempre de advogado, a estagiário, né, precisaria de advogado. Eu discordo, porque isso, ao meu ver, viola os princípios da igualdade, isonomia ou paridade de armas no âmbito processual. Tá? Estou trazendo um pouco mais rápido, mas é um debate que se tem. Tá? Vamos avançar. Nossa, já 24 minutos de bloco, passa muito rápido. Esse é um outro assunto fundamental, pessoal. Honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. Pessoal, é o nosso ganha-pão. Né? Eu sei que, infelizmente, parte da população tem uma imagem muito negativa da gente. Ah, que a gente é mercenário, que a gente não sei o que lá. Pessoal, se quiserem mudar até o nome, pode mudar o nome. Como que é o nome do salário de um advogado? Honorários advocatícios. Como é o meu caso. Como que é o nome de um salário de um professor? Hora aula. Simples assim. Né?
O nome pouco importa. O que importa é cair na nossa conta para a gente sustentar e sustentar a nossa família. Simples assim. Tá? E dentre as espécies de honorários, duas se destacam aqui para a gente. Os honorários contratuais, que normalmente na prática a gente cobra do êxito. Aqui em São Paulo, por exemplo, é muito comum a gente cobrar 30% do êxito. Lá no Rio Grande do Sul, que eu advogo bastante também, 20% do êxito. Eu fui recente dar uma palestra em Cuiabá, lá eles já estão cobrando 35% do êxito. Ou seja, pessoal, você cobra normalmente do êxito. Você não ganha na entrada, mas depois sai aquele belíssimo alvará para você, né, ficar feliz, pagar suas contas, ter escritório e assim por diante. Só que mais importante que os contratuais são os honorários sucumbenciais. Claro, temos uma base do CPC, que é o artigo 85 do Código de Processo Civil, mas o que importa é o artigo 791, que eu vou abrir e eu vou destacar para vocês as principais regras. Pessoal, durante muito tempo, a advocacia privada, o nosso caso, a gente não teve honorários sucumbenciais. E o que são os honorários sucumbenciais? É aquela frase que está no caput do artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor. Claro. Pessoal, eu estou no processo, entre aspas, por culpa da outra parte. Então, se eu ganhei, a parte contrária tem que pagar esses honorários. Então, nós, enquanto advogados, a gente ganha honorários do contrato, mas também honorários da sucumbência do processo. Eu também demorei para entender isso, só fui entender melhor quando eu tive meu escritório. Eles são super importantes. Tá bom. E o CPC traz uma base também muito detalhada. E eu coloquei para vocês aqui, com a reforma trabalhista, tá? Hoje, finalmente, nós temos honorários sucumbenciais para advogado privado. Não que nós não tivéssemos isso no passado na área trabalhista, mas em tese para o sindicato. E agora, nós, advogados privados, temos, além dos honorários contratuais, também honorários sucumbenciais. E aí, pessoal, na prova, eles cobram o decorebinha da lei, que é a base do artigo 791, letra A da CLT. Já estou terminando aqui esse bloco, já 27 minutos. Eu vou abrir e eu vou explicar o que eles acabam cobrando. Eles cobram isso aqui, pessoal. Vamos lá. Artigo 791, letra A, CLT. Artigo 791. Artigo aqui. 791, letra A. Pronto, já apareceu. Ó, pessoal. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência fixados, aqui já cai, entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Lá no CPC é de 10% a 20%. E para nós, de 5% a 15%, até tem uma explicação histórica por trás, sobre o valor que é resultado da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 1º. Os honorários, claro, também são devidos também, né, nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte tiver assistida ou substituída pelo sindicato, sua categoria, o sindicato nunca perdendo. Ganhava no passado e continua ganhando aqui. Ao fixar os honorários, o juiz observará os mesmos critérios legais objetivos lá do CPC. O grau, como é que ele vai fixar, pessoal? No nosso caso, de 5% a 15%. O grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Parágrafo 3º. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorário de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Claro, pessoal, vamos imaginar que eu tenho uma sentença parcialmente procedente. Reclamante e reclamada, vencedores e vencidos ao mesmo tempo. Do que cada parte perdeu, vai ter que pagar honorários sucumbenciais do advogado da parte contrária. Só que nesse cruzamento, eu não posso compensar honorários, até porque o Supremo assim falou, o STJ, o CPC, os nossos honorários têm natureza alimentar. Tá? Vamos lá. Aí tivemos aqui esse parágrafo 4º, inclusive com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5766, que deu uma declaração de inconstitucionalidade parcial aqui, ó, desde que não tenha obtido essa parte riscada, não sei o que estou riscando, foi por decisão do próprio Supremo. Então, o que importa é, vencido o beneficiário
da justiça gratuita. Então, não é porque ele é beneficiário que, se ele perde, ele não paga honorários sucumbenciais. Ele paga. Mas como? Eu tenho uma condição suspensiva de exigibilidade. Então, calma. A exigibilidade dos honorários fica suspensa. Se ele mantiver essa condição de pobre na forma da lei, ou de hipossuficiência econômico-financeira, do trânsito em julgado, prazo de 2 anos depois. Ele continua pobre na forma da lei. Nesse período ficou uma condição suspensiva de exigibilidade, extingue a obrigação. Caso ele mude a sua situação financeira, vire um reclamante de ostentação, começa a publicar no Instagram lá, balada, festa, carrão, viagem, opa! Então, se ele pode fazer isso, ele pode pagar, vai ter que pagar honorários. Então, qual a ideia básica? Não é porque é beneficiário da justiça gratuita que, se perdeu, é isento de honorários sucumbenciais. Não. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sobre, condição suspensiva de exigibilidade. E somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. E, por fim, são devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Nossa, pessoal, até passei 31 minutos, realmente eu acabo procurando dar para vocês o máximo de conteúdo, mais uma aula para vocês, partes procuradores na Justiça do Trabalho, tá bom? Obrigado pela atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, força nos estudos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.